Que delícia podemos estar reunidos como família de Deus, sabendo que o nosso Pai está presente, está aqui entre nós e se manifesta de tantas maneiras tão lindas. E uma dessas maneiras que eu tenho a grata satisfação de perceber nesta manhã é através da lista extensa de pessoas que hoje se decidem por Cristo, e porque se decidiram por Cristo, vão passar pelas águas do batismo e vão testemunhar publicamente aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Imagina você que isso tem um preço. Ontem eu conversava com um dos nossos irmãos, a respeito daquilo que está acontecendo lá no Iraque, e parece tão distante da nossa realidade imaginar que pessoas estão sendo mortas porque são cristãs, porque declaram a sua fé em Jesus, e na realidade é muito próximo. Nós já tivemos algumas oportunidades de visitar o Oriente Médio. Nós já estivemos ali algumas vezes, pelo menos por 3 oportunidades estive ali, e eu quero dizer para vocês que é gente igual a gente, são pessoas comuns, são pessoas como eu e você, que tem família, que tem casa, que tem emprego, que tem sentimentos, que tem uma igreja, que tem um grupo, que tem amigos, e de repente alguém bate a sua porta e diz: se você não se entrega a uma outra crença, se você não confessa Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo, viu, querido? Se você não se entrega a outra crença, se você não confessa outro Deus, você será morto. Você já imaginou isso? Alguém bater na sua porta? Eu estava vendo noticiado pela televisão que esse grupo ISIS, que migrou da Síria para o Iraque, eles primeiro marcaram todas as casas aonde moravam cristãos, e depois os seus jihadistas foram entrando e dando a opção para as pessoas: ou você aceita o Islã, ou você será morto. E eu creio que no caminho que eu e você decidimos, quando nós decidimos por Cristo, não há volta. Então é impossível alguém dizer: não, eu aceito a sua crença. E as pessoas sendo mortas, decapitadas, crianças decapitadas, e muitos dos nossos irmãos sendo enterrados vivos. Eu quero desafiar você a levar o cristianismo a sério. Eu creio que chegará um dia que seremos tão provados quanto esses irmãos que estão ali, e nós possamos ser tão firmes quanto eles têm sido. Alguns os reputam por miseráveis sofredores, eu os reputo por heróis, que são capazes de dar a sua vida e não negar a Cristo. Eu sinceramente queria ter uma meia dúzia de cristãos desses aqui entre nós. Eu queria ter essas pessoas aqui. Eu espero que alguns desses homens e mulheres que estão fugindo do ISIS cheguem ao Brasil, para quem sabe nos mostrem um novo tipo de cristianismo, que é capaz de dar a vida, a própria vida, mas não voltam atrás na sua decisão. E é justamente isso que eu quero declarar sobre esses irmãos que hoje vão descer as águas do batismo, que eles vão ser esse tipo de crente, que não voltam atrás. Nós vamos receber na quinta-feira próxima agora, quinta-feira desta semana, nós vamos ter entre nós, no culto da noite, o pastor Ed Leu. Pastor Ed Leu, que é da Indonésia, nos deu muitos testemunhos, já trouxe até fotos que ele deve mostrar aqui, eu creio, nessa quinta, dos efeitos da jihad lá na Indonésia. Igrejas que são cercadas e os cristãos queimados na hora do culto. Imagina você está aqui no culto nesta manhã, a jihad islâmica cerca
a igreja e coloca fogo na igreja com os irmãos dentro. Isso acontece com muita frequência ali. Ele falava de mais de centenas de igrejas queimadas. Mas ele fala também, e você vai ouvir se você estiver aqui na quinta-feira, o que Deus tem feito. Cada vez que a jihad se levanta contra os cristãos, a igreja dobra de tamanho. E eu quero que isso sirva de incentivo para cada um de nós nesses dias. De verdade, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra nesta manhã. E é sequência daquilo que nós vínhamos ministrando até a semana retrasada. Semana passada, nosso querido pastor Carlos Alberto esteve conosco. E hoje nós vamos dar continuidade ao que falávamos antes. Eu quero desafiar vocês também a estar conosco dia 27 de setembro, lá em São Paulo, aqueles que puderem, e também, de um modo especial, estar em Águas de Lindóia conosco de 26 a 29 de novembro. O encontro mais importante da Comunidade da Graça em todo ano é esse encontro internacional. Nós temos conversado com as igrejas lá do Japão, das quais também somos responsáveis através da supervisão. E o Japão, eles estão fazendo o que podem, os irmãos lá da igreja, para reunir recursos para virem para cá. Ontem estavam falando com a Cris pelo telefone, estão fazendo Dia da Beleza, estão fazendo uma porção de coisas na igreja para arrecadar, especialmente a nossa igreja em Okazaki, para arrecadar recursos para estar vindo para cá. Nós vamos estar enviando uma oferta para eles também, mas eu gostaria de chamar-lhes a atenção para o seguinte detalhe: eles estão do outro lado do mundo, estão dispostos a atravessar metade do mundo para estar conosco, e às vezes a gente está tão pertinho e não vai. Então eu quero convidar você a experimentar algo novo da parte de Deus. E aquela frase é tão comum, né? Não dá, não tem jeito, eu não posso. Isso é você quem diz. Sabe o que a palavra diz? Tudo é possível àquele que crê. Até vir do Japão para cá. E quando nós vimos eles tomando esse tipo de iniciativa lá, eu conversei logicamente com a nossa associação, com o pastor Carlos Alberto, falei, nós precisamos ajudar esses irmãos, para que eles possam levar o evangelho de volta para lá. Eles têm nos seguido nos nossos cultos, através do YouTube têm assistido às nossas ministrações e valorizam tanto. E ontem até eles compartilhavam com a pastora Cristiane os milagres que Deus tem feito lá no Japão, através das mensagens, que às vezes a gente recebe aqui e não dá tanta importância. Deus curando pessoas, falavam especificamente de uma cura que ocorreu lá, e eu estou muito entusiasmado, não só em receber esses irmãos aqui, mas poder alimentá-los muito, ajudá-los muito. Eu convidei para estarem alguns dias conosco aqui em Londrina, estarem na nossa casa, e depois voltarem para influenciar ainda mais aquela nação. O povo japonês tão querido, tão amado, e só que tão envolvidos na idolatria, e precisam tanto do evangelho. Nós estivemos lá um ano retrasado, e ficamos impactados com a miscigenação religiosa e a influência de religiões absolutamente mortas que dominam aquele país. Mas o cristianismo tem sido ali semeado, e eles vão ver o poder de Deus ganhando toda aquela nação. E eu quero, junto com vocês, estar não só orando por eles, mas os recebendo aqui nos próximos meses, quando eles vão estar conosco no final do ano, e dando muito ânimo para eles que eles continuem lá e a gente possa ter notícias da conversão daquele país. Eu vou estar ministrando para vocês uma palavra que é, como já lhes disse, continuação daquilo que falávamos nas últimas semanas, e o tema desta mensagem é os altares de Gideão. O que tem de importante nesta passagem do livro de Juízes? Abra comigo em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6.
Juízes capítulo de número 6. Existem textos na Bíblia, existem momentos da história do povo de Deus que marcam o início de um novo ciclo. E o livro de Juízes, de modo geral, especialmente no capítulo de número 6, ele tem uma influência, ele tem uma importância histórica extraordinária, não só para a compreensão do propósito de Deus, mas da vida do povo de Deus. No capítulo de número 6, ocorre algo que é inusitado. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que as coisas do Velho Testamento, elas são sombras daquilo que haveriam de acontecer no Novo Testamento através de Cristo Jesus. A chamada terra prometida do Velho Testamento simboliza a nova vida com Cristo. E o que ocorre aqui em Juízes 6 é que o povo havia entrado na terra prometida. O povo havia alcançado a promessa que Deus fez a eles. Você sabia que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para você e para sua casa? Mais de 8.000. Imagina você que essas promessas chegam até você de um modo abundante, de um modo muito claro. Essas promessas agora são liberadas para a sua vida. Mas algo acontece. E eu quero só fazer aqui uma pausa. Em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, quando Cristo é crucificado, naquele momento todas as promessas de Deus são liberadas para todo aquele que nele crê. Você consegue avaliar isso? A Bíblia diz assim, que Cristo se fez maldição por nós na cruz, tomou sobre si os nossos pecados, para que as bênçãos que Deus tinha prometido ao seu povo, através de Abraão, chegasse até nós. E basicamente o que você vai encontrar nesse livro de Juízes, a partir do capítulo de número 6, é a ocorrência de um fato que em determinado momento bloqueia o fluxo das bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo. E olha o que está escrito aqui em Juízes capítulo de número 6. Fizeram o quê? Os filhos de Israel o que era? Mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles estavam na terra prometida, as bênçãos e as promessas de Deus haviam os alcançado. Portanto, no entanto, eles fizeram o que era mal diante de Deus. E Deus os entregou nas mãos dos inimigos por 7 anos. Existem momentos na nossa vida que nós sentimos na nossa pele esta realidade. Possuidores que de fato somos de tantas promessas de Deus, parece que estamos vivendo dias de secura, dias de deserto, dias de desânimo, dias de opressão, dias de tristeza, dias de angústia. Deus tinha dado tudo ao seu povo, tinha dado uma terra que mana leite e mel. E para quem já esteve no estado de Israel, sabe do que eu estou falando. No meio do deserto você encontra tudo que você precisa para viver, porque Deus colocou ali. O leite é o leite das cabras montesas que são naturais daquele lugar, e você está no meio do deserto, de repente você vê uma cabra subindo uma montanha, correndo, e este é o leite do qual a Bíblia fala. O mel são das tâmaras. A tâmara é uma fruta muito, com muita caloria para alimentação, muito saborosa, e ela no meio do deserto, ela nasce, cachos enormes de uma fruta maravilhosa, e quando se torna madura, ela se torna como um mel, ela vai para o estado líquido, você morde e sai o mel da tâmara. O trigo brota como o capim brota aqui na nossa região. Como cuidado de Deus, tudo foi dado àquele povo. As promessas nos são dadas, as promessas nos foram dadas, as promessas são para a sua vida, as promessas são para a minha vida. Mas a palavra diz que o povo, estando dentro da terra prometida, dentro da promessa de Deus, debaixo da bênção de Cristo,
fizeram o que era mal perante o Senhor, e Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas, que são aqui o inimigo, sobre Israel, que é o povo de Deus, fizeram para si, por causa dos midianitas, covas, que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. O povo, diante de um tempo de crise, começa a criar para si métodos de defesa contra a crise. Contudo, esses métodos de defesa, eles trazem para o coração do povo o sentimento de que Deus nos abandonou, agora nós temos que nos virar, temos que buscar as nossas alternativas, temos que buscar as nossas saídas. Eu tenho que sobreviver, não importa o que eu faça, não importa o que eu tenho que fazer, não importa o que eu tenha que realizar, o importante é sobreviver. Este sentimento e este pensamento que muitas vezes povoa a nossa mente e o nosso coração, não é novo. Esse episódio que eu compartilho com vocês aqui, ocorreu muito antes do nascimento de Jesus. Há mais de 3.000 anos atrás. E é tão vivo e tão presente nos dias de hoje, como eram naqueles dias. O povo de Deus produz para si cavernas e covas para se esconder do inimigo. Quando nós aprendemos através da palavra que nós não precisamos nos esconder do inimigo, nós precisamos enfrentar o inimigo. Mas por causa do sentimento de pecado e de abandono de Deus, o povo, ao invés de enfrentar o inimigo, prefere se esconder e prefere buscar artifícios para sobreviver em meio a dificuldades. Quando na realidade o grande projeto e o grande propósito de Deus é manifestar a glória dEle através da vida daqueles que são fracos e fragilizados. Como disse o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu me sinto forte, invariavelmente eu penso que eu não preciso de Deus. As pessoas que têm muitas posses, muitos recursos, são aquelas que têm maior facilidade de se afastar de Deus. E aquelas que passam por lutas, dificuldades, e às vezes estão até na própria miséria, são as mais suscetíveis a receber a palavra, a receber a Jesus, a receber aquilo que Deus tem para nos dar. Mas uma coisa eu quero deixar claro para todos vocês aqui: Deus nunca se afastou do homem, é o homem que se afasta de Deus. E quando se afasta de Deus, por melhor que pense estar, ou por mais bem sucedido que imagine ser, existe um vazio que toma conta da sua alma, e um sentimento de insegurança que domina o seu coração. E é o que acontece aqui. Eles começam agora a construir covas, cavernas para se esconderem. E olha o que diz a palavra aqui: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, que são os inimigos, e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo produtos da terra e até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. A Bíblia diz que o propósito do nosso inimigo, o diabo, é roubar, matar e destruir. Então você vê que aqui não tem nenhuma novidade, mas é a realidade que acompanha o mundo espiritual desde que ele existe. Verso 6, Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Por que eles clamaram ao Senhor? Porque eles ficaram muito debilitados. A gente às vezes tem que chegar a ficar muito debilitado para começar a clamar ao Senhor. Não é mais fácil clamar ao Senhor enquanto as coisas estão bem? Não é mais fácil clamar ao Senhor antes de perder a família, antes de perder o que tem? Não é mais fácil clamar ao Senhor antes de ver os filhos desviados, cair nas drogas, se perder na prostituição?
Quando a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, ele está dizendo isso. Que mesmo quando o inimigo se levanta contra nós, o inimigo nos leva de volta para Deus. A tribulação nos leva de volta para Deus, a dificuldade nos leva de volta para Deus, a nossa fraqueza nos leva de volta para Deus. E o povo de Israel ficou muito debilitado e começou agora a clamar ao Senhor. E aqui há outro ponto muito marcante nessa história. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, ocorre o que você vai ver aqui na sequência. Tendo os filhos de Israel, verso 7, clamado ao Senhor por causa dos midianitas, olha o que acontece aí no verso 8. O que está escrito aí? O Senhor lhes enviou um profeta e disse-lhes: assim diz o Senhor de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão ou da escravidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos dos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e lhes dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. E este basicamente é o pecado do povo, não dar ouvidos à voz de Deus. A Bíblia é o manual do fabricante, a Bíblia tem todo o conselho para mim e para a sua vida, mas na grande maioria das vezes, nós nos desviamos daquilo que nos é orientado, nos é dado como mandamento, e seguimos o nosso próprio coração e aos deuses que se apresentam neste mundo. Eu fiquei muito feliz, os nossos jovens começaram um trabalho chamado Eruditos, e eles têm se reunido 3 vezes por semana para estudar juntos a Bíblia e esmiuçar aquilo que ela quer dizer dentro do contexto cultural, do contexto prático. E eu tenho certeza que a vida desses jovens não será mais a mesma a partir do momento que eles começam agora a entender a palavra e o propósito de Deus, não só para suas vidas, mas para toda a igreja. E o que nós vemos aqui é o pecado do povo sendo revelado através do profeta. E o profeta diz: vocês não quiseram ouvir a voz de Deus, vocês não quiseram obedecer a voz de Deus, vocês fizeram das suas vidas aquilo que mais lhes aprovia ou lhes aprovera. Mas agora estão nessa situação, rebeldes, não buscaram a Deus, buscaram outras coisas. Agora lhes sobreveio a aflição, lhes sobreveio a angústia. Mas a grande notícia é que Deus está sempre pronto a nos socorrer. E eles clamam ao Senhor e o Senhor envia-lhes a resposta. E olha o que diz aqui agora, no verso de número 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. O anjo do Senhor, ele simboliza aqui a própria figura de Jesus Cristo. Ele se apresenta a uma pessoa. Todas as vezes que Deus realiza uma obra no meio do seu povo, na sua casa, na sua família, Ele usa uma pessoa, Ele desperta alguém, Ele levanta alguém, Ele traz a sua revelação a alguém. E através deste alguém, muitos são beneficiados, muitos são alcançados, muitos são atingidos, muitos são salvos, muitos são resgatados. Talvez você não soubesse qual o motivo pelo qual Deus trouxe você aqui nesta manhã, mas eu quero dizer para você, Deus quer tocar o seu coração. E se você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, Ele pode levantar você para abençoar muitas e muitas pessoas que estão à sua volta. E você é o instrumento que Ele dispõe para salvar esta terra. Às vezes as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ouvem alguém falando sobre salvação, ouve alguém falando sobre Cristo, ouve alguém falando sobre as misérias deste mundo e fala: mas eu estou tão bem, moro numa casa boa, num bairro bom, vim para a igreja num carro com ar-condicionado, vidro elétrico, teto solar, na hora do almoço eu vou para um restaurante que mais me agrada, eu estou bem. De que salvação esse pastor está falando? De que Jesus
eu careço ou necessito? De que Deus nós precisamos? Algumas pessoas reputam-se saudáveis, até serem submetidas a um exame mais minucioso, que começa a identificar doenças e patologias que estão instaladas em suas vidas. E quando passam por esse exame, descobrem doenças que muitas vezes são incuráveis. Eu quero dizer uma coisa para você. A humanidade foi submetida a este exame. E a palavra de Deus diz que todos carecem da graça de Deus, por causa do pecado que um dia entrou na humanidade. Por melhor que possamos nos reputar ou nos achar, todos nós padecemos do mesmo mal, de um vazio que corrói a nossa alma. E por mais que entorpecidos por determinadas coisas que o mundo nos oferece, por determinado tempo possamos nos sentir bem, felizes e realizados, imediatamente depois disso vamos cair num vazio interior tão grande que muitos são levados à morte, ao suicídio. O suicídio já é a segunda maior causa de morte entre as pessoas entre 14 e 30 anos. Eu estou com essa reportagem em cima da minha mesa no escritório, já faz algumas semanas, eu preciso trazer para compartilhar com vocês. É real, as pessoas estão enfermas, as pessoas carecem de esperança, as pessoas carecem de alegria, as pessoas carecem de amor. Agora, todas essas coisas que eu citei aqui, elas são sinônimas de uma única palavra. E esta palavra se chama Jesus. Aquele que é tudo isso. E aquele que pode restaurar tudo isso no nosso coração. O povo estava afligido, o povo estava abalado, o povo estava triste. Muitos lares estão assim hoje. Muitas famílias divididas, muitos casamentos sem sentido, muitos filhos perdidos, muitas pessoas quebradas, muitas enfermidades. O inimigo entrou nos lares, entrou nas famílias, a divisão entrou, a confusão entrou. Ah, eu não gosto dele, eu não gosto dela porque ele é assim, porque ele é assado. Não, eu não gosto dele, eu não gosto dela porque existe um espírito de divisão atuando em nosso meio. E Deus se revela, Deus envia o profeta, Deus envia a palavra, Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, encontre a resposta para as suas vidas. E eu estou aqui nesta manhã, mais do que nunca, convencido de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E quando nós lemos o Velho Testamento aqui para ilustrar um quadro tão real, nós estamos como que realizando aqui uma pintura para que vocês vejam o que Deus está falando. E Deus está falando comigo e com você, não é com nenhum desses pilares que estão no centro deste prédio. É comigo e com você. A mensagem é para mim e para você. Talvez você já tenha me ouvido pregar sobre isso que eu estou pregando aqui, porque já é a terceira semana que eu falo sobre isso. Sabe o que Deus falava no meu coração nesta manhã, quando eu estava sentado aqui? Eu ia começar lá pelo meio da Bíblia, do capítulo de número 6. Eu comecei do início. Por quê? Porque está escrito: saiu o semeador a semear, e um quarto da semente caiu à beira do caminho, e as aves levaram embora. Um quarto caíram entre os espinhos e foram sufocados. Um quarto caiu em terra rasa e logo secou. E um quarto caiu em boa terra e frutificou. Ou seja, se eu preguei 2 vezes, na melhor das hipóteses, só 50% das pessoas receberam o que eu preguei. Se eu estou pregando 3 vezes, na melhor das hipóteses, só 75% das pessoas estão ouvindo o que eu preguei. Mas o Senhor disse: o meu propósito é que nenhum sequer se perca. Então todos têm que ouvir e todos têm que entender. Teoricamente eu teria que repetir no mínimo 4 vezes a mesma mensagem, para que as pessoas fossem tocadas pelo poder da palavra de Deus, que é proclamada nesta manhã. E você veio aqui, alguns de longe, outros de mais perto, mas com um desejo no coração, eu creio:
o desejo de ser renovado pelo Senhor. E eu quero dizer para você, se você pode crer nesta manhã, Deus vai tocar em sua vida, porque Ele é real, Ele está aqui e Ele ama você, em nome de Jesus. Eu quero continuar a leitura desse texto, e ele diz o seguinte aqui na sequência, que o anjo encontrou Gideão malhando trigo dentro de um lugar onde é destinado a pisar uvas, uma caixa escavada na rocha, de 2 por 2, aonde se põe a uva para pisar, para que saia o suco da uva que é transformado em vinho. No entanto, ele está ali malhando o trigo. Malhar o trigo significa soltar os cachos da rama de trigo, para que se possa fazer a farinha, o pão e todo aquilo que deriva deste alimento tão necessário para a subsistência humana. E o anjo do Senhor o encontra naquela situação vexatória. Malhar o trigo no lagar significa dizer, eu estou com medo. Malhar o trigo no lagar significa dizer, eu estou inseguro. Malhar o trigo no lagar significa dizer, o inimigo está à minha procura. Por isso ele estava escondido, malhando o trigo num lugar inapropriado. Aquele lugar era um lugar muito pequeno, um lugar muito restrito, um lugar muito escondido. E ele estava ali malhando o trigo porque o inimigo vinha e roubava aquilo que era deles. Como muitos têm sido roubados nesses dias, muitos têm sido afligidos nesses dias, roubados na saúde, roubados na integridade, roubados na esperança, roubados na alegria, roubados na fé, roubados na certeza de que Deus existe e Ele está pronto para nos acolher. O inimigo nos convence disso e nós vamos nos encolhendo. Quando nós fazemos uma força enorme para as pessoas participarem de reuniões que são verdadeiras respostas de Deus às suas necessidades, e tem que dar até presente para que as pessoas venham, é porque elas estão intimidadas de tal maneira que nem acreditam mais que a palavra pode alcançá-las e salvá-las. Aí nós temos que estimular, e aí nós temos que fazer malabarismo para que as pessoas venham aos cultos, às reuniões, porque estão oprimidas demais. Mas aquele que nos livra de toda opressão e está aqui nesta manhã, Ele está pronto para gerar vida e libertação no seu coração. Deus quer fazer milagres em sua vida para que o nome dEle seja conhecido através do seu testemunho. Deus está falando através da palavra dEle, e esta palavra é viva à medida que ela se encontra com o coração desejoso. Eu ministrava aqui algumas semanas atrás a respeito de uma cura que o Senhor me deu, que no meio da enfermidade, a qual eu ainda estou enfrentando, o efeito colateral do remédio que me foi dado, gerou uma depressão química, e através das orações de vocês, o Senhor me alcançou, me curou dessa depressão. E quando eu testemunhava sobre isso, e essas câmeras que estão aqui registravam essas verdades, nós colocamos isso na internet, e alguém lá no Japão foi curado da depressão por causa desse testemunho. E ontem eu ouvia da boca da nossa pastora lá da cidade de Toyohashi, que Deus tem feito esse tipo de coisa. Deus faz, Deus faz, Deus faz, e Ele trouxe você aqui nesta manhã para fazer algo novo em sua vida. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. E a palavra aqui continua dizendo que o anjo do Senhor apareceu a ele e disse a ele, verso de número 12, então o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Por que o Senhor é contigo? Por que o Senhor é comigo? Homem valente. Por quê? Eu pergunto a você nesta manhã, por quê? E você pode pensar, mas eu fiz tanta coisa errada, eu tenho feito tanta coisa errada, eu tenho pecado tanto, eu tenho transgredido a palavra de Deus, eu sou tão limitado, me sinto tão fraco. E o Senhor se apresenta a mim e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero dizer por que o Senhor é contigo, homem valente. Porque quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro. Aquele que nos oprimia foi vencido na cruz. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrindo que todos os demônios, principados, potestades, espíritos da maldade foram vencidos na cruz do Calvário, e na cruz Jesus triunfou sobre eles, porque eles achavam
que matando Jesus, matariam aquele que se apresentou como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, rapidamente, os homens vão a serviço do diabo e crucificam a Jesus. Só que ao crucificarem a Jesus, eles estavam, sem saber, cumprindo o propósito de Deus. Era necessário que um cordeiro fosse morto, como sacrifício para o perdão de todos os pecados. E na realidade, aquelas pessoas que mataram Jesus estavam fazendo o propósito de Deus de entregar um sacrifício de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê tenha vitória sobre todo o mal. Por isso você que está aqui nesta manhã e nesta manhã ouve o Senhor dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Ele é contigo por causa de Jesus que foi oferecido como resgate pela sua vida. Por isso você tem esta promessa, por isso você tem este direito, por isso você tem esta graça, por isso você tem esta misericórdia que já se manifestou sobre a sua vida. O Senhor é contigo, homem valente, porque Ele tem um pacto com a sua vida, um pacto que foi feito através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, um pacto que até hoje marca a vida da humanidade. Este pacto foi tão importante que reiniciou a contagem dos dias. Quando nós declaramos que estamos vivendo no ano de 2014, é importante dizer que o mundo tem mais de 2014 anos, mas quando Jesus veio a este mundo, começou a se contar os dias novamente. É o ano de 2014 da vinda do nosso Salvador, e seja você o que for, é uma realidade inegável. Creia você ou não creia, o mundo mudou por causa de Jesus. E nele nós temos esperança, saída. Nós temos cura, segurança e paz. E nós podemos experimentar de um poder de um Deus sobrenatural que opera todas as vezes que nós somos capazes de receber a sua palavra. E a palavra está sendo manifestada nesta manhã. E você pode não só ouvi-la, mas tomar posse dela. Deus trouxe você aqui com um propósito. Eu quero que você me ajude, diga à pessoa que está ao seu lado: Deus é contigo, homem valente. E olha a resposta de Gideão, tão própria do ser humano, tão parecida com a minha e com a sua resposta. Olha o que ele diz como reação aí. Talvez foi o que você pensou quando declararam isso para você. Ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto, essa luta, essa enfermidade, esse problema? Por que a minha sogra veio morar em casa? Não é assim que a gente reage? Então tá bom. E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A gente sempre acha que foi Deus que nos desamparou. Pensa no caos que você pode estar vivendo agora. Não quero entristecer ninguém não, mas pensa naquela dificuldade, pensa naquela luta, naquela dor, naquela enfermidade. Pensa agora. E o diabo diz assim: cadê teu Deus que permitiu você chegar nessa situação? Cadê teu Deus que permitiu que você se encontrasse nesse estado? Tua casa está dividida, você está com um problema, está sem dinheiro, perdeu o emprego, está angustiado, triste, com depressão. Aonde está Deus? Aonde está Deus? É justamente isso que Gideão manifesta agora, toda a sua indignação em relação a Deus. Por quê? Porque existe um Espírito que ministra no coração de cada um de nós, quando nós erramos e fazemos o que é mal diante do Senhor, e colhemos os resultados. Imediatamente o inimigo tira-nos da condição de autores do mal, e nos coloca na condição de vítimas. Coitadinho de você, tão bom, cabra bom, e agora vivendo esse sofrimento, judiação, tadinho, você não merece isso não, você é uma pessoa tão querida, tão amada, tão bonitinho, tão bonitinha, você não merece estar passando por isso.
Era disso que Gideão tinha se convencido. Ele diz: aonde estão as tuas maravilhas? Aonde estão as tuas promessas? Sabia que já foi muita gente embora dessa igreja com esse discurso? Não vou vir mais no culto, não. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Deus sempre colocado em xeque, culpado. E eu sempre a vítima. Coitadinho de mim. Não merecia estar passando o que eu estou passando. Sou tão bom, me sacrificado tanto por Deus. Tenho dado minha própria vida a Ele. Sofrendo tudo isso. O diabo vem sempre com a mesma conversa fiada e a gente cai nela. E Gideão fala isso para o anjo do Senhor. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Verso número 14. Então se virou o anjo do Senhor e lhe disse. O que eu gosto de Deus é o senso de humor dele. Você acha que Deus ia entrar nessa bola dividida com Gideão? Não, Gideão, não é assim não, rapaz. Deixa eu contar para você, sabe o que é? É que você fez aquilo que não era bom, cara. A tua família desviou dos caminhos do Senhor. Dá uma segunda chance para Deus. Deus é gente boa. Deus é um cara que merece o teu crédito. Afinal de contas, você tem um coração bom. Dá uma segunda chance para Deus. Quebra o galho dele, vai. Aceita aí. Aceita Jesus aí. Tem batismo hoje, aproveita, já recebe a Jesus. Foi isso que Deus falou ou não? Olha o que ele diz aí, verso 14. Então se virou o anjo do Senhor e diz: vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele não dá lado para conversa fiada, ele não dá lado para coração amargurado, ele só dá a palavra. Ele dá a palavra, Ele dá a palavra, enviou sua palavra para curar e para livrar daquilo que era mortal. Eu já tentei tolamente argumentar com gente amargurada. É melhor suicidar do que ficar tentando convencer alguém amargurado a mudar. Não tem jeito. Só que Deus é tão sábio que nos ensina isso. Então quando você vê que a pessoa está muito amargurada, não argumenta não. Lança uma palavra. Dá uma sentença, dá uma direção e cai fora. Ele diz: já não te ordenei eu? Liberta o teu povo das mãos dos midianitas. E ele disse: ai Senhor, ó o outro ai aí, né? Ai Senhor, com que livrarei? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor do meu povo. Nessa hora ele devia estar com uns 80 centímetros de altura já. A autoestima do cara destruída, como a de muitos de nós, chorando as suas misérias, lambendo as suas feridas, como se Jesus não tivesse vencido por nós na cruz, como se Ele não tivesse morrido e ressuscitado por você, se você não tivesse os mesmos direitos que qualquer santo ou santa de Deus. Fica às vezes murmurando e reclamando, se sentindo vítima, ofendido, ofendida. Ofendido se sente o Senhor cada vez que nós agimos assim, como crianças. Parafraseando o pastorzão lá do Porta Estreita: você não é crente não, você é moleque. Tem hora que dá vontade de falar isso, né? Para uns irmãozinhos aí, mas passa logo a vontade. Uns crentes que eu vou dizer uma coisa. Mas na realidade Deus tem paciência conosco. Mas Deus não deixa a gente na situação que nós estamos. Ele não nos deixa na caverna, Ele não nos deixa no buraco, Ele não nos deixa malhando trigo no lagar. Ele nos levanta e diz: vai, levanta, levanta, levanta e resolve essa situação. Ah, mas eu estou desempregado. Ah, mas eu estou com problema. Ah, mas eu estou brigado com a minha esposa. Ah, meu filho saiu de casa. Ah, minha... Vai na tua força, já não te mandei eu? E ele continua dizendo: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aí agora começa a desenhar outro cenário, é outra pintura. Agora ele começa a falar de coisa sobrenatural.
Agora Deus começa a falar de coisas que você nunca tinha ouvido antes. Agora você começa a escutar coisas que vão mexer em áreas da sua vida que ainda não tinham sido mexidas. O diabo apertou você no chão, que você parecia um chiclete grudado ali. Agora Deus começa a falar, não, eu vou fazer de você algo extraordinário. Eu vou pegar a tua vida e vou levantar tão alto, como Deus falou a Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação e eu vou engrandecer o teu nome. Tudo aquilo de ruim que você ouviu do diabo, agora Deus começa a falar o contrário. Só que como eu preguei aqui na quinta-feira retrasada, às vezes a gente dá mais voto de confiança ao diabo do que a Deus. E Deus fala, eu vou levantar você. Sabe quais são as pessoas que mais glorificam a Deus na face desta terra? São aquelas que acreditam no que Deus diz. E quando Deus diz, eu vou levantar você, você diz no seu coração, Deus vai me levantar. E aí você se levanta, lava o seu rostinho, toma o seu banhinho, põe a sua roupinha e vai à luta, na certeza de que Deus é contigo, homem valente. E foi isso que Gideão fez. Quando Deus fala, você vai destruir os midianitas como se fosse um só homem. A Bíblia diz, e eu acredito no que a Bíblia diz, num só dia, Gideão e os seus 300 mataram 120 mil midianitas. 120 mil foram mortos. E olha o que diz aqui na sequência. Ele diz assim, então ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos. Mudou a posição do camarada. Ele parou de chorar. Você pode dizer assim comigo? Ele parou de chorar. Pode? Isso mesmo. Será que dá para você parar de chorar? Será que dá para a gente parar de chorar? Será que nós podemos a partir de hoje parar de chorar? Será que dá para a gente parar de reclamar? Será que dá para a gente parar de murmurar e começar a crer em Deus? Será que dá ou não? Gideão parou de chorar. Ele falou então, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu. Deus tem uma paciência, eu já tinha dado uma no meio da orelha do cara. Dá-me um sinal que és tu, Senhor, o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta. Olha o que vai acontecer agora, gente. Nós estamos na terceiro capítulo aqui, terceira parada dentro desse texto. A primeira delas que fala do pecado do povo. A segunda delas fala do clamor do povo. A terceira delas fala da resposta de Deus. Agora tem uma quarta. Ele não só entende, mas agora ele começa a interagir com Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Interagir com Deus? É aí que começa a acontecer as coisas, quando nós começamos a interagir com Deus. Até então nós estávamos passivamente olhando a desgraça. Deus permite que a desgraça chegue, agora a gente clama ao Senhor. Deus responde, e agora nós começamos a interagir com Deus obedecendo a sua palavra. É o quarto ponto dessa mensagem. Interagir com Deus. E Gideão fala, eu vou fazer um altar. Espera que eu vou buscar meu sacrifício. O tema dessa mensagem é os altares de Gideão. Porque é impossível adorar a Deus sem que nós entreguemos a nossa vida a Ele. E a primeira coisa que ele faz, e isso era gravado no consciente, no inconsciente, no subconsciente de todo israelita, como deveria ser, no meu e no seu. Ele sabia que para reconhecer um Deus como seu, era necessário que uma oferta fosse entregue diante dele. Isso é prática de todo culto a divindades. Sabia que se você não estiver disposto a entregar a oferta, você não pode ser nem macumbeiro? Nem para ser macumbeiro você serve? Sabia disso? Por quê? Porque Deus, quando Ele decide gerar para si um povo, Ele estabelece esta forma de culto.
E o demônio, quando decide formar para si um povo, ele copia Deus. O diabo não criou nada, ele só copia. Ontem eu estava voltando para casa à noite, e até minha esposa que percebeu, tinha do lado assim de uma rua uma oferta ali, um trabalho de macumba. Provavelmente eu não vi, mas devia ter uma vela acesa, devia ter aquela champanhe cidra cerezer, que aliás é sustentada por esse público. Acho que ninguém bebe aquilo lá, nem só o capeta que gosta. E devia ter ali algum alimento. Pensa num troço ruim. E estava ali o trabalho. Por quê? Porque o diabo copia a Deus. O diabo copia a Deus. Então, às vezes, quando a gente vê crente que não está disposto a servir ao Senhor, não, tem que entregar alguma coisa para Deus, é melhor deixar de lado. O problema é que você não vai servir nem para ser macumbeiro, nem para ser satanista, não vai prestar. E Gideão vai e fala, espera aqui então, eu vou lá, vou buscar a minha oferta e vou trazer sobre o altar. Olha o que acontece aqui. Então Gideão preparou o cabrito e bolos, asmos e uma efa de farinha e de carne, e pôs o cesto no cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os bolos e os pães asmos sobre a penha, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. E acendeu o anjo do Senhor as pontas do seu cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor lhe desapareceu da sua presença, e viu Gideão que era o anjo do Senhor, e diz mais uma vez, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali o quê? Um altar, e lhe chamou de o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos abiesritas. Alguém pode dizer nessa hora, eu já tinha ouvido essa mensagem, o pastor fez eu acordar cedo, 9 horas da madrugada para vir aqui, está às 10, e vem me falar a mesma coisa que eu tinha ouvido outro dia. Que tragédia. Quero dizer uma coisa para você, Deus quer fazer algo novo no seu coração nessa manhã, e eu quero orar com você. Eu não vou continuar, eu prometo só uma coisa, semana que vem eu não vou começar do começo de novo, eu vou começar do versículo 25, mas eu senti do meu coração que você precisava ouvir de novo essas verdades, porque o primeiro altar que nós precisamos restaurar hoje aqui, é o altar da paz, é o altar da paz. Muitas pessoas dizem que estão com Deus, mas não têm paz. Muitas pessoas dizem que entregaram o seu coração a Jesus, mas não têm paz. Não tem paz consigo mesmo, não tem paz com Deus, não tem paz com o seu semelhante. Pessoas que estão absolutamente afetadas, amarguradas, angustiadas, sentem-se revoltadas, injustiçadas, humilhadas. Nós não podemos prosseguir, e é justamente por isso que eu não prossegui nesta manhã, porque existem pendências a serem resolvidas, para que possamos continuar, para que possamos avançar, para que possamos ir adiante, para que possamos receber o que Deus tem reservado para nós. Por isso, nesta manhã, quando eu sentava ali, o Senhor me mandou repetir esta mensagem, embora talvez ela tenha sido ministrada um pouco diferente do que das outras vezes, porque Deus faz novas todas as coisas, inclusive a mensagem que você já ouviu, mas eu quero hoje aqui, eu quero ministrar ao seu coração a paz. E eu queria pedir aos meus amados, queridos, abençoados irmãos assumirem o seu lugar, senão eu subo aí e toco esse teclado, viu, Garcia? Eu fico dando a dica para eles, ficam parados ali.
Glória a Deus. É muito sério o que eu estou dizendo para vocês. Por falta de paz, lares estão divididos. Por falta de paz, as pessoas estão morrendo. Por falta de paz, as pessoas não querem nem seguir a Jesus mais. Por falta de paz, se sentem ofendidas. Por falta de paz, se sentem injustiçadas. Por falta de paz, se sentem diminuídas. Por falta de paz, não conseguem ter relacionamentos saudáveis. Por falta de paz, seus corações estão doentes. Nesta manhã Deus quer restaurar a paz no seu coração. Tem uma coisa que restaura a paz em nosso coração. Sabe qual é? A certeza de que Deus não nos rejeitou. Talvez o maior choque da vida de Gideão foi o fato de Deus ter aparecido a ele, ao ponto de ele achar que ia morrer. Mas em momento nenhum da nossa história Deus nos abandona. Mas é importante entender que nós nos afastamos de Deus e o abandonamos. E nós podemos frequentar a igreja, podemos vir aos cultos, ir às células, nós podemos ouvir mensagens como estas, mas se o nosso coração não se apropriar da realidade de que Deus nos aceita, nos recebe e nos ama, nós ficamos como o filho que tem vergonha de entrar em casa. Nosso pastor Carlos Alberto, que esteve aqui na semana passada, ele costuma dizer uma coisa: a diferença entre o filho, aquele que se sente filho, e aquele que não se sente filho, é que o que é filho tem coragem de entrar na intimidade do pai. Ele fala, pastor Carlos Alberto tem filhos naturais e filhos sobrenaturais, como vocês sabem, ele adotou muitos filhos. E ele fala, mesmo entre os adotivos, tem aqueles que sentem-se filhos e não se sentem filhos. E a diferença é que aquele que se sente filho é capaz de entrar no meu quarto, sentar-se na minha cama e conversar comigo. E aquele que não se sente filho, ele chega até a porta. E quando muito bate e diz: pai, posso entrar? Pai, será que eu posso falar com o senhor? Pai, será que... Pai, será? Pai, será que é meu pai? Esses dias eu e a Cris assistimos um programa de televisão de uma moça que estava 110 quilos acima do peso. E ela disse que ela começou a engordar o dia que ela, vasculhando os documentos dos seus pais, achou uma carta da mãe biológica. Ela não sabia que era adotiva. E ela falou que naquele momento um espírito de rejeição entrou no coração dela. E ela começou a comer desenfreadamente, com 23 anos de idade. Uma moça de 1,65 m de altura, pesava 180 quilos. Enquanto ela não foi curada nas suas emoções, ela não pôde ser curada no seu físico. Deus quer tocar o coração de cada um de nós nesta manhã. E eu quero desafiar você a avaliar a sua própria vida, e quem sabe ela está muito parecida com a vida de Gideão, que mesmo vivendo na terra prometida, estava completamente vulnerável a todas as misérias do inimigo. Talvez o seu testemunho hoje seja este, e Deus hoje quer curar você, e Ele me permitiu repetir esta mensagem para tocar o seu coração. Eu quero tocar em corações que agora se identificaram com esta mensagem e de algum modo entendem que Deus os trouxe aqui nesta manhã para que pudessem receber cura. Por isso eu quero pedir para essas pessoas, única e exclusivamente, estarem de pé nos seus lugares, onde você está. Se você deseja hoje de receber esta cura no seu coração, talvez você trouxesse aí uma bagagem pesada demais e não conseguia nem acreditar que Deus pudesse
falar com você, quanto mais fazer alguma coisa nova em seu coração. Eu quero convidar você agora a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vem aqui, saia do seu lugar, vem aqui à frente, você que ficou de pé. Eu quero pedir para a igreja que está aqui, uma coisa eu tenho aprendido ao longo de tantos anos como ministro do Evangelho: o corpo cura o corpo. As curas mais importantes que eu recebi na minha vida, eu recebi através da intercessão da igreja. Eu quero que você que está sentado aí no seu lugar, estenda a sua mão aqui à frente. E nós vamos estar abençoando estas vidas. Vamos chegando mais próximo que a gente puder, para que outras pessoas atrás tenham espaço. O fato de você estar aqui à frente, em primeiro lugar, não me traz nenhuma estranheza. E em segundo lugar, não traz a você nenhum demérito, pelo contrário. Nós somos afligidos dia e noite por um inimigo cruel, um inimigo que quer destruir a nossa vida. Mas de uma forma maravilhosa, Deus ouve o nosso clamor, e Deus enxerga as nossas lágrimas. E Deus nesta manhã traz você aqui à frente para curar o seu coração, e para dizer como você é importante para Ele, quanto Ele ama você, e quanto Ele pode agora sim tocar a sua vida, e tocando a sua vida, restaurar você. Mas eu quero que você entenda, Deus quer restaurar a sua identidade. Você é filho amado, filho. Se você voltar ao texto de Gideão, quando Gideão recebe de Deus essas promessas, e Deus diz a ele: homem valente, e Deus diz a ele: se levanta, e Deus diz a ele: eu vou dar para você vitória. E Gideão restaura o altar, Gideão entrega uma oferta para Deus, faz um altar e chama este altar de o altar da paz. Eu quero dizer para você, neste momento, Gideão não tinha visto com seus olhos nenhuma vitória sobre o inimigo. O inimigo continuava lá, oprimindo a ele. Mas o mais importante tinha acontecido: a paz foi restaurada no coração dele. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês sabem, eu tenho vivido dias difíceis, dias de enfermidade. Esses dias eu fui ao shopping, eu andei 150 metros, eu não conseguia voltar, não tinha forças para voltar, como fruto de uma enfermidade que eu tenho passado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu nunca me senti tão em paz na minha vida. E a coisa mais importante que nós podemos ter não é o vigor físico, não é o dinheiro, não são bens. A coisa mais importante e a coisa que você mais necessita nesta manhã é a paz de Deus em seu coração. Jesus diz: eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Porque a paz de Deus excede a todo entendimento, você não consegue nem explicar. E eu quero dizer para você que esta paz vem sobre a sua vida nesta manhã, e você vai sair daqui completamente em paz. Talvez os inimigos estejam lá à espreita, mas você estará em paz, porque a paz é fruto daquele que confia em Deus e que sabe que Ele já está agindo, Ele já está fazendo, Ele já está se movendo. E é este Deus que trouxe você aqui, e é este Deus que dá a você a paz dEle, a paz que excede a todo entendimento. E à medida que eu orar nesta manhã, esta paz entrará em seu coração. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Príncipe da paz é teu nome, Jesus. Príncipe da paz, que vem sobre nós. E a primeira grande obra que realizas em nossas vidas é nos dar a paz. Pelo que eu declaro agora em nome de Jesus, repreendido todo o mal, e toda administração das trevas cessa agora, porque o príncipe da paz toma o seu lugar. E um altar é construído neste lugar, e um altar é construído nesta vida que aqui está, e este altar se chama altar da paz. E o Senhor diz a você nesta manhã: tome posse desta paz. Ela excede a todo entendimento. Não busque explicação. Talvez nada mude à sua volta, mas tudo vai mudar no seu interior.
A minha paz é dada a você, não como o mundo a dá. A paz que eu te dou é inexplicável, é incompreensível, mas ela é real e ela transforma a sua vida. E o sinal que vem sobre a sua vida nesta manhã é a alegria que vai ser restaurada agora. E o Senhor diz a você: não duvide, mas creia, e receba agora esta paz sobre o seu coração, porque sou eu quem fala com você, diz o Senhor. Sou eu quem fala através da minha palavra e toco o seu coração para gerar paz. Receba esta paz agora. Receba esta paz agora em nome de Jesus. Receba esta paz agora. E permita que o príncipe da paz entre em sua vida. Em nome de Jesus.